Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo aí sobre as eleições 2024, entrevistando aqui candidatos e candidatas que estão aí concorrendo ao pleito eleitoral e mais do que isso, estão aí nas ruas fazendo aí a sua política, conversando com a população e principalmente com a classe trabalhadora. E seguindo aqui o nosso roteiro, eu estou aqui com o Lohan Neves, ele que é candidato a vereador pelo PSTU na cidade de Niterói, né, Rio de Janeiro, e vamos bater aí um papo com ele sobre a sua candidatura, os propósitos dela. Mas antes disso, Lohan, peço aí que você faça a sua apresentação inicial. Ok, é um prazer estar aqui nesse programa, nessa entrevista, né, estar compartilhando aqui um pouco do programa político do PSTU, que é um programa que eu trago na minha campanha, né, como candidato a vereador aqui no município de Niterói. Eu sou estudante da UF, né, tenho 33 anos, sou formado em Física, professor de Física, também desempregado, mas atualmente faço a segunda graduação em Ciências Sociais. Sou nascido em Petrópolis, mas moro aqui em Niterói já há um bom tempo, né, conheço aqui a realidade da cidade, principalmente como jovem negro, né, LGBT, a questão do desemprego, a questão das opressões aqui na cidade, eu sei bem como é na pele, né? Também já trabalhei entregador da iFood, né? Bicicleta, na época da pandemia, principalmente, né? Quando a coisa ainda estava muito pior, né? A gente não podia nem ir para a rua, então vi aqui como que o município também tratou dessa questão, né? Como que a prefeitura tratou disso daí, e, enfim, tenho acompanhado aqui a política de Niterói, né, há um tempo já, né, que também é um reflexo da política nacional, estadual e mundial também. Aí, enfim, trago aqui um pouco também da minha experiência de vida, né, como trabalhador, jovem, negro, né, trabalho desde adolescente, então sei como é que é essa realidade, a gente não tem a opção de não trabalhar como os bilionários aí do país, né, e aqui em Niterói, a realidade que aparece de uma maneira aparece de uma maneira positiva, né, ou seja, de uma maneira superficialmente positiva, acolhedora, quando a gente vai ver a realidade, principalmente para quem é mais pobre, para quem é negro, né, e não faz parte do setor privado, ela é uma realidade muito diferente. Então, eu trago aqui o programa do PSTU para tratar, né, dessa realidade contraditória que é o município de Niterói. Peço aí desculpa, pronto, voltei. E Lohan, vamos começar aqui o nosso papo falando da luta contra a escala 6x1, né? Como que você vê aí essa importante luta que setores de trabalhadores, principalmente jovens, estão fazendo? Enfim, a luta contra a escala 6x1, né, a luta para que essa escala tenha fim, né, ela é uma luta que agora tem ganhado aí uma adesão cada vez maior, né, já tem uma lista de um abaixo-assinado com mais de 1 milhão de assinaturas, só cresce a coisa toda, né? Existe também uma luta para que, de fato, a legislação mude, né, e essa escala aí, ela deixe de existir, né, seja de alguma forma criminalizada, né, que haja um limite do trabalhador, que ele não trabalha aí 6 dias para folgar um, a gente sabe que, na realidade, quem trabalha na escala 6x1, na verdade, trabalha 7 dias por semana direto, porque nesse dia de folga, a maior parte dos trabalhadores estão tão cansados que eles não conseguem fazer nada, não conseguem se divertir, não conseguem, muitas das vezes, resolver esses problemas, né? É muito comum, né, principalmente aqui na juventude de Niterói, por exemplo, né, e que grande parte trabalha nesse regime da escala 6x1, né, além de muitos outros problemas da questão do trabalho para a juventude aqui, é que eles não podem escolher nem o dia da folga, né? Então, eu conheço vários e vários jovens que trabalham nessa escala, né, aqui no Centro Comercial de Niterói, principalmente no shopping, né, ali no Plaza, que é um local terrível de trabalho para quem trabalha ali. Muitas pessoas ganham até trauma de entrar no shopping, de tão brutal que é o regime de trabalho para as pessoas que trabalham ali, também no Bem-Mart, e também nas grandes lojas do centro comercial, né? Porque eles não escolhem nem o dia da folga. Então, por exemplo, a gente tem muitas vezes atividades
políticas, inclusive, né? Porque a gente entende que os trabalhadores têm que participar da política. E eles não conseguem participar porque cai num dia que é um dia que não é o dia da folga deles, eles não podem escolher o dia da folga. Então, numa semana a folga pode ser domingo, na outra semana a folga pode ser quarta, então eles não conseguem nem planejar nada que vai fazer, né? Às vezes precisam resolver alguma coisa, no meio da semana a folga cai para o domingo, então realmente é uma coisa que mostra que essa escala 6x1 nada mais é do que uma das expressões mais explícitas, né, do que o capitalismo de fato é um regime de escravidão moderno. Né? O próprio Marx já apontava isso, né? O pensador que elaborou a teoria revolucionária, que a gente reivindica muito. É uma escravidão moderna, e a escala 6x1 é uma expressão muito clara disso daí. Né? Claro que tem situações ainda piores, né? Como a gente vê trabalho análogo à escravidão, somente no agronegócio, mas no meio urbano, né, a escala 6x1 é uma dessas facetas aí horripilantes do capitalismo, né, que expressa o caráter escravocrata mesmo do sistema capitalista, que o trabalhador não tem decisão nenhuma sobre nada, não tem liberdade nenhuma sobre nada, né, diferente do que a propaganda burguesa apresenta, né, liberal, de que o trabalhador pode escolher, de que o trabalhador escolhe o trabalho e tal, isso é totalmente oposto do que existe na realidade. Então, a gente do PSTU tem um compromisso, né, na luta pelo fim da escala 6x1, né, não só a Niterói, mas a nível nacional, né, onde a gente tem condição, temos participado dos atos, ajudado a panfletar, né, porque são várias frentes de luta, né, a gente está também nos grupos de organização também da luta pelo fim da escala 6x1, inclusive no programa do partido, né, que ele traz nessas eleições, está lá no meu panfleto, inclusive, que está no TRE, né, que a gente registrou no TRE, inclusive, né, está no panfleto da nossa candidata a prefeita também, a Daniela, aqui em Niterói, está explicitamente dizendo que a gente vai lutar, né, nosso mandato, né, caso sejamos eleitos, para lutar, para intensificar a luta pelo fim da escala 6x1. São mandatos a serviço de todas as lutas da classe trabalhadora, e essa é uma delas também. Perfeito. E Lohan, a gente escuta bastante de setores conservadores e até mesmo setores mais velhos que o grande problema estaria na geração mais jovem e que essa geração mais jovem, né, não gosta de trabalhar, que aquilo outro, né, o problema seria a geração atual. Você, enquanto jovem, né, o que você tem a dizer, né, com esse discurso? Esse discurso aí é mais um daqueles discursos, né, que a burguesia, principalmente, influencia, né, com parte da ideologia que ela cria para manter a gente passivo, pelo menos a gente não consegue se organizar para mudar a sociedade, né? Esse discurso ele coloca a culpa na própria vítima, vamos dizer assim, na vítima do desemprego, no caso, que é o jovem, na vítima do trabalho precário. Né? Acabei de falar da escala 6x1, por exemplo, né? Muitos dos defensores, né, desse regime burguês, das ideias liberais, defendem que se você não quer trabalhar, tem outro que quer. Então você tem a liberdade de sair, de ficar sem emprego, sendo que essa liberdade não existe, né? Porque na sociedade que a gente vive, ninguém tem a opção de não trabalhar, de não receber um salário, que é a forma como o capitalismo ele remunera o trabalhador para que ele possa reproduzir, para que ele possa trabalhar no dia seguinte, continuar trabalhando, continuar sendo explorado. Não existe a opção de não trabalhar e de não receber um salário, de receber uma remuneração, porque para você se alimentar, para você pagar aluguel, para você fazer as coisas mais básicas, você precisa de dinheiro. Está no mundo capitalista, né? Então não existe liberdade nenhuma. Tipo, o trabalhador pode escolher emprego, pode escolher não trabalhar, pode escolher trabalhar menos, para ganhar menos. Né? No entanto, né, os jovens vão procurar emprego muitas vezes, ou, na verdade, praticamente todas as vezes. Né? O jovem ele começa sem experiência. Né? É característica, obviamente, da juventude que a pessoa está numa idade muito baixa, ela não tem experiência de trabalho, muitos não têm formação. Né? A gente vê até com essa reforma do ensino médio, novo ensino médio, né, que o Lula, inclusive, defendeu e sancionou aí, né, o ataque à educação, né, e se reproduz em Niterói também. Os jovens estão saindo das escolas, né, faltam disciplinas, né, porque eles não veem perspectiva na escola, já querem trabalhar logo cedo. Né, com esses jovens de 12, 13 anos que já trabalham de iFood, não vão mais para a escola. Né, e dizer que esse jovem ele é preguiçoso, ele é pobre porque ele não quer trabalhar,
né? Enfim, qualquer tipo de coisa desse tipo, é tirar a culpa de quem realmente tem culpa, que é justamente as empresas capitalistas bilionários, né? Dono da iFood, dono das grandes lojas aí, dos grandes shoppings, dos centros comerciais, né? Das fábricas, né? Cidades que têm fábricas e tal, né? Geralmente as vagas, elas atendem a uma quantidade de trabalhadores, mas nunca elas vão atender a todos, porque o capitalismo depende de que haja uma massa de pessoas desempregadas, que é justamente para que esse discurso faça sentido, que o dono da empresa, o dono da loja, o dono da fábrica, o dono da empresa de aplicativo, do iFood, do Uber, ele possa dizer, se você não quer, tem um exército de pessoas que querem, né? Então, é um discurso, na verdade, que mascara essa realidade, de que, na verdade, o desemprego, que é muito forte na juventude, né? E também o trabalho precarizado, também é muito forte na juventude, né? A gente vê uma diferença aí nas gerações, né? A gente vê que a juventude, a geração atual, ela está indo em trabalhos ainda mais precários, com salários ainda piores, né? É uma geração que não vai ter condição nenhuma de comprar imóvel, de ter uma casa, né? Se antes, ainda há décadas e décadas atrás, havia alguma possibilidade, hoje nem isso, né? E aí a burguesia lança, né, os ricos, os bilionários, a propaganda que a gente vê na televisão, muitos candidatos aí estão defendendo totalmente esse tipo de ideia, lançam a ideia de que a culpa é do jovem, o jovem que é preguiçoso, o jovem que não quer trabalhar, que não quer estudar, né? Então, nós do PSTU não concordamos nem um pouco com isso, pelo contrário, a gente vê no jovem a possibilidade de mudar a sociedade totalmente, de romper com essa sociedade, né? Então, a gente não compactua com isso, né? E para mudar isso, justamente que a gente traz no programa aí uma série de medidas relacionadas ao emprego também, à juventude, ao lazer, ao estudo, à educação. Maravilha. E Lohan, qual que é o peso, a importância aí para as candidaturas do PSTU, no programa de vocês, essas eleições, no combate contra o racismo ou a luta antirracista? Sim. Para nós do PSTU, essa é uma das lutas centrais aí, né, na luta para destruir o capitalismo, né? A gente não concebe a ideia de que no capitalismo somos todos iguais, né? Até mesmo dentro da classe trabalhadora, a gente entende que existem diferenças, né, dentro da classe trabalhadora, né? E essas diferenças, elas não são causadas de maneira subjetiva nos trabalhadores, né? Muitas vezes a direita, a ultradireita, e até mesmo grande parte da esquerda, né, que está aí formando o que a gente chama hoje de frente ampla, né, que é a esquerda do PT, do PSOL, do PCdoB, o PDT também, que é o centro faz parte desse centro aí também, e uma série de outros partidos, né, eles têm essa concepção de que o problema, o racismo, por exemplo, é um problema das ideias, é um problema que basta você convencer o trabalhador, né, individualmente você convence aquele trabalhador, e aí você vai combatendo o racismo no campo das ideias. Né? Claro que o racismo é uma ideologia criada pela burguesia para justificar uma exploração maior dos negros, né? Que não vem de hoje, não começa aqui no capitalismo mais recente, né? Isso vem para justificar a escravidão, para justificar que pessoas negras, que corpos de pele negra fossem sequestrados lá no continente africano, dos mais diversos povos, né? Colocados no mesmo navio comum, navio negreiro, né? E os sobreviventes dessa tragédia, que era esse sequestro e o próprio navio negreiro, chegavam aqui e eram todos desumanizados. E a burguesia tinha que ter uma justificativa para isso. Né? Por que as teorias liberais, a própria religião, né, o cristianismo, né, diz, teoricamente, que todos são iguais, todos têm liberdade, têm direito à vida, têm direitos burgueses liberais, mas o negro não teria esse direito. Então, se criou uma série de ideologias de que as pessoas negras não têm alma, ou não são humanas, qualquer coisa do tipo, ou são quase humanas, são meio termo, para justificar a escravidão. Apesar do fim da escravidão no Brasil, toda essa bagagem ideológica, né, e essa forma também de superexplorar a população negra continuou. O capitalismo se sustenta, né, desde sua origem até hoje, muito também por causa disso, por causa dessa superexploração dos negros. Né? É um fato de que os negros recebem salários menores do que as pessoas brancas, de pele branca. Né? Isso é em qualquer país, não é só no Brasil. Você vê Estados Unidos, né? Os próprios europeus lá, né? Os negros são imigrantes, em grande parte, chegam lá, né? Ficam com os piores serviços, em piores condições de trabalho, menores salários. Isso para justificar a burguesia rebaixar o salário geral da classe trabalhadora. Então, o racismo ele afeta diretamente as pessoas negras, né? Afeta de maneira mais imediata as pessoas negras, mas ele também afeta as pessoas brancas. Então, para a gente do PSTU, a luta contra o racismo não é uma luta só da população negra, é uma luta de toda a classe trabalhadora. Né?
o fim do racismo vai representar o fim da opressão, não só dos negros, mas da opressão dos brancos e de todos os povos. Né? A gente vê, por exemplo, a questão da Palestina. Né? Para nós não é nenhum problema identificar que o que os palestinos sofrem lá também é uma espécie de racismo. Né? No caso, contra o povo árabe, contra os árabes. Né? Existe essa ideia genérica do que é o árabe, né? Que se animaliza também, né? As pessoas, né? Árabes, a cultura. Né? E o que Israel tem feito lá nada mais é do que um genocídio que também é racista. Não é só racista, né? É um genocídio também para realmente dominar o território, né? E acabar de vez com o povo palestino lá. Né? Então, a gente, né, ao enfrentar o racismo dos negros aqui no Brasil, a gente também identifica essa luta no enfrentamento ao genocídio do povo palestino. Né? É essencial enfrentar essas opressões raciais para destruir o capitalismo. Né? O Malcolm X dizia que não existe capitalismo sem racismo, né? Porque está na origem do capitalismo, e isso que mantém o capitalismo também aí super explorando toda a classe. É isso. Certo. Ô, Lohan, eu percebi que as candidaturas do PSTU aí no eixo do Rio de Janeiro, seja Niterói e São Gonçalo, né, que imagino que seja perto aí de Niterói, são candidaturas, né, majoritariamente formadas por negros, né? Isso foi uma escolha consciente do partido? Então, a gente no partido, na própria construção do PSTU, a gente entende, como eu acabei de falar, né, que apesar de sermos uma única classe trabalhadora, existem diferenças dentro da classe trabalhadora que são utilizadas pela burguesia, né, pelos ricos, pelos bilionários, para superexplorar, para aumentar a exploração, como eu disse anteriormente. No partido, a gente entende que existem setores do partido que também sofrem mais dificuldade para militar, né, para ter tempo para militar, para ter condições mesmo até de vida, condições financeiras de conseguir militar. Né? A gente não ignora essa realidade da classe, uma realidade concreta. Né? E nesse aspecto, o PSTU, né, é um partido que valoriza muito a presença dos trabalhadores, das trabalhadoras negras, das mulheres LGBTs. Né? E no momento das eleições, né, a gente, ao escolher os candidatos, né, o PSTU tem critérios bem sérios para escolher candidato, né, muito diferente da praticamente a totalidade dos outros partidos, incluindo os partidos da Frente Ampla, que eu mencionei anteriormente. Né, a gente considera o domínio do programa do partido, né, domínio do que a gente defende para a sociedade, como a gente vê o mundo, né? E o comprometimento também nessas lutas, né? O histórico de comprometimento com essas lutas. Né? E, naturalmente, né, temos, obviamente, candidaturas, né, a nível nacional, pessoas brancas, de homens, a gente não tem essa coisa do lugar de fala, mas muitas vezes tem se expressado naturalmente pelo próprio aspecto de luta do PSTU, de considerar essas diferenças, candidaturas negras, femininas, LGBTs, né? Inclusive, a gente foi o primeiro partido que assinou lá o manifesto, né, termo de compromisso com a cidadania LGBT do Estado do Rio de Janeiro. O PSTU foi o primeiro partido, foi um dos primeiros partidos a estar construindo a marcha LGBT a nível nacional, né, lá nos primórdios, quando ainda não era essa festa que hoje em dia, infelizmente, né, o capitalismo, o big money tem dominado. Mesma coisa na luta racial, né, PSTU, pelo menos, né, não enquanto PSTU, mas aqueles que constroem hoje o PSTU, que dirigem, já estavam lá nas lutas, formando o movimento negro, unificado nacionalmente. Hoje a galera constrói o quilombo raça e classe. Então, é uma luta histórica que a gente está comprometido com isso há muitos anos, há muitas e muitas décadas. Então, não é só também uma questão de representatividade. Vamos colocar pessoas negras, né, para parecer que a gente é mais próximo da população negra, uma coisa superficial, como infelizmente a gente vê em outra candidatura, né, que veio inclusive na candidatura da ultradireita. A ultradireita, ela é abertamente racista. E a gente vê que o Jordi, né, ele se apresenta como uma candidata negra vice, sendo que as medidas que ele defende, né, praticamente grande parte sobre esse ponto, são medidas que vão agravar o racismo. Né? Então, eles colocam pessoas negras na foto, no vídeo e tal, né, não desmerecendo a capacidade dessa pessoa, da mulher que é vice dele. Nada disso, mas, na verdade, eles chamam essas pessoas, dão espaço muito mais para justificar, aumentar a opressão contra o conjunto da população negra. Né? Isso acontece também na Frente Ampla. A gente vê aqui, principalmente o pessoal, o PT, o PCdoB, né, muitas vezes, né, não é em todos os casos, muitas vezes candidatos que são, por serem negros, né, ou seja, não têm um domínio teórico, programático, de o que a gente pode fazer para realmente destruir o racismo de vez. Tem uma simpatia com o programa desses partidos,
essas pessoas têm simpatia com o programa desses partidos, mas não tem nenhuma alternativa, né? No entanto, aparece ali apenas como representatividade. Me eleja porque eu sou uma pessoa negra, me eleja porque eu sou uma mulher, me eleja porque eu sou LGBT. Né? A gente vê lá na UERJ, quem é que mandou a polícia militar bater em mulheres, estudantes mulheres, negros, LGBTs, pobres, que estavam lutando por comida? Foi uma mulher ligada ao PT, ligada, tem foto dela com Lula, uma petista, uma lulista, que mandou a polícia militar, né, do Cláudio Castro, junto com o Cláudio Castro, que é da ultradireita, bater estudante. Então, para a gente, e o vice é ligado ao PSOL. Então, para a gente, essa representatividade não significa nada. Então, as candidaturas negras, mulheres LGBT do PSTU, não estão só porque são negras, mulheres LGBTs, para representar, supostamente, um setor que teria um lugar de fala deslocado do conjunto da classe. Muito pelo contrário. É porque esses setores, né, quando dominam o programa revolucionário, são os setores que melhor expressam a necessidade de ruptura do capitalismo. Né? A revolução, para nós do PSTU, no Brasil e no mundo, né, somente nos locais onde o racismo é muito forte, ela vai ser negra ou ela não vai acontecer, somente aqui no Brasil. Né? Então, é importante que a gente valorize os militantes, né, que a gente tem, os candidatos que estão aí, são negros, mulheres e LGBTs. Sentem mais na pele aí a exploração e a brutalidade do capitalismo. Perfeito, Lohan. E você também, você falou que era sambista, né? Qual que é a importância aí, né, da pauta da cultura para vocês do PSTU? E o que vocês estão discutindo em relação a isso nessas eleições? Sim. A cultura, né, ela é uma forma da classe, né, muitas vezes, se relacionar, fortalecer os vínculos, e também faz parte da expressão política da sociedade. Né? A gente vê que nas músicas, nos filmes, né, em várias expressões culturais, para nós não existe essa coisa de imparcialidade, uma cultura imparcial. Né? Toda música, todo filme, né, seja lá um quadro, uma obra de arte, uma pintura, uma escultura, sempre ela expressa valores da sociedade, né? E esses valores são criados e fortalecidos pela classe dominante. Então, a cultura, ela também faz parte dessa luta de classe que a gente trava dentro da sociedade. Né? A cultura expressa a luta de classe. Então, a gente vê estilos musicais, filmes e várias manifestações artísticas que expressam o ponto de vista da classe trabalhadora sobre o mundo, né? Como que a classe trabalhadora lida com os problemas, como que ela busca resolver esses problemas, os dramas que os trabalhadores passam. E também tem muitas outras obras que expressam, né, as ideias da burguesia, né, que apresentam uma sociedade boa, uma sociedade livre, uma sociedade, enfim, que é o idealismo burguês, que nunca se realizou. Né? Então, eu, por exemplo, né, que toco samba, acompanho, gosto, né, ontem mesmo estava lá na Portela, né, para mim é muito importante a gente estar junto com os trabalhadores em todos os espaços e a gente deixar a nossa manifestação cultural fluir. E é muito triste ver que no capitalismo isso não existe. Os trabalhadores, né, principalmente os trabalhadores da cultura, no sistema capitalista, eles são vistos como empreendedores, né, muitas vezes trabalham com bico, passam muita dificuldade, né, não é visto como um trabalho, como uma profissão, né, uma pessoa que produz filme, uma pessoa que produz música, um pintor. A gente passa nas ruas, a gente vê grandes artistas, né, fazendo pintura, vendendo sua obra de arte ali na rua, né, tocando algum instrumento, de maneira magnífica, muitas vezes. Né? Pessoas que produzem filmes, curta-metragem, ou até filmes mais longos, que não tem nenhum tipo de apoio e que se degladiam para ganhar esses editais. E para a Frente Ampla, né, PT, PCdoB, PSOL, PDT também está no meio, companhia, né, isso é suficiente. Né? Ou seja, você cria um número limitado de editais, um orçamento limitado, né? Se a gente for ver o que é destinado aí, né, para as empresas, para os bancos, né, é um orçamento absurdamente gigantesco, mas para a cultura, para a educação, para a saúde e tal, é praticamente nada, só a migalha, né? E os trabalhadores são colocados para disputar isso. Então, para nós do PSTU, a cultura é essencial, ela faz parte também da luta dos trabalhadores para destruir o capitalismo. Né? E, nesse sentido, a gente propõe, por exemplo, conselhos populares em que os músicos, a galera que produz filme, que produz arte, cultura, de maneira mais geral, teatro e tal, vai estar decidindo os rumos, por exemplo, do orçamento, que é destinado à cultura. Né? Hoje, esse orçamento fica na mão da Secretaria de Cultura, na mão de um cargo de confiança, e se você não tem QI, né, a galera fala que é o quem indica, se você não é amigo daquela pessoa da Secretaria de Cultura, se você não é próximo, né, de uma maneira subjetiva, né, de uma maneira, vamos dizer assim,
estranha, né? Não é nada transparente, você não tem acesso a nada da cultura, né? Não importa se você é um grande artista, seja na área que for, né? Então, a gente pretende eliminar isso, né? A gente acha que toda a verba da cultura tem que ser gerida por quem produz cultura, pelos trabalhadores da cultura. Toda ela, 100%, né? Sem necessitar da mediação, do aval de empresas, por exemplo. A gente vê a lei que estimula as empresas a investirem na cultura, mas, de qualquer forma, os artistas ainda ficam na mão das empresas, né? Então, a gente tem que tirar esse poder da mão das empresas, tirar esse poder da mão dessa burocracia que domina a Secretaria de Cultura, não só aqui em Niterói, mas em vários municípios, mas aqui em Niterói é muito forte isso, né? Eles são sempre os mesmos grupos, com certas exceções, que basicamente hegemonizam, privatizam a cultura, né? E não é culpa dos artistas que estão envolvidos nisso. O artista está sobrevivendo. É culpa de todo esse sistema e essa forma de se fazer política que a gente parece totalmente contra. A gente defende que os trabalhadores controlem tudo que a cidade produz, inclusive a cultura. Certo. Agora, falar um pouco de educação, né? E já que você citou, eu queria que você falasse um pouco mais como que você está vendo essa luta, né, da UERJ e como que as candidaturas, né, da esquerda podem ajudar a alavancar essa luta e para que essa importante batalha seja vitoriosa. A UERJ, né, que está em alta esse assunto, é uma expressão, né, dessa barbárie que tem sido feita com toda a educação, né? A UERJ, uma universidade estadual, né, que sofre esses ataques do governo Cláudio Castro, do governo de ultradireita, bolsonarista, né, que aqui em Niterói, a expressão desse governo, né, de ultradireita, inimigo da educação, quer privatizar a educação, né, que quer uma educação para uma minoria, né, para formar uma educação elitista mesmo, que a classe trabalhadora não tenha formação nenhuma, né, muito pouca formação profissional, né? Aqui em Niterói, a expressão de São Jordi, é sempre importante pontuar, né? O que foi feito na UERJ, governo Cláudio Castro, a expressão daquela barbaridade lá em Niterói é a candidatura do Jordi, né? Aquilo ali é uma expressão que está sendo feita em toda a educação. Até a educação municipal, né? Ou seja, aí quando eu falo de educação municipal, estou falando da frente ampla, né? É importante sempre a gente dar nome aos bois, né? E o candidato da frente ampla aqui é o Rodrigo Neves e a Thalia, né? A educação municipal de Niterói está sucateada, né? A maioria das escolas de Niterói são escolas particulares, a rede privada é maior do que a rede pública. Isso é um projeto consciente de privatizar a educação de Niterói. Faltam professores, as trabalhadoras que fazem a comida, a merenda e tal, né? A maioria é terceirizada, isso é um absurdo, é um regime, como está falando das calças por um, essa é uma outra forma de regime que mostra que o capitalismo é uma forma de escravidão moderna. A terceirização, né? A gente do PSTU é totalmente contra a terceirização. Então, na educação, para a gente, todo mundo tem que ser concursado, tem que ter professor concursado, professor valorizado, né? E os educadores que trabalham na escola, todos eles, profissionais de educação, né? Incluindo o pessoal que faz a limpeza, que faz a comida, né? Que media ali as crianças e os jovens ali na hora do intervalo e tal, que cuida da escola, né? Tem que ser concursado. As direções têm que ser eleitas pelos trabalhadores da escola, todos os trabalhadores, pela comunidade escolar, chamar os pais a fazerem parte dessa comunidade escolar, né? E a gente vê que isso não acontece em Niterói, não acontece em São Gonçalo, que a gente falou lá no início, né? As candidaturas do PSTU, São Gonçalo também, um cenário igualmente ruim, né? E a nível estadual, nacional, a gente vê que não muda, né? Por exemplo, em Belém, onde o pessoal lá dirige a prefeitura, professores, profissionais de educação estavam protestando por salário. E o prefeito do pessoal mandou a polícia militar para reprimir, para bater nessa galera, né? Então, a gente vê como foi feito na UERJ. A reitora da UERJ, como eu falei, ela ligaram para a Frente Ampla e manda, e senta com o Cláudio Castro para mandar a polícia militar para bater no profissional de educação. Então, nós do PSTU somos totalmente contra isso, né? Pelo contrário, a gente acha que os profissionais de educação, os estudantes da comunidade, têm que gerir também, inclusive, os recursos da educação, que tem que ser ampliado, né? Essa promessa de ampliar recursos da educação vem desde a época da Dilma, né? Que a Dilma perdendo o controle ali, que o capitalismo, na verdade, a gente entende que o que a Dilma passou, né? Não tem nada a ver com um golpe, né? A gente entende que, na verdade, foi uma manobra mesmo da própria burguesia entre o governo burguês. A Dilma é um governo burguês e ela prometeu aumentar o investimento na educação, né? O que não aconteceu, né? Tinha prometido 10% do PIB, promete cada vez mais dinheiro para a educação, né? E não acontece. Quando acontece, né, grande parte vai para a educação privada. A gente vê o que foi o ProUni, destinou bilhões para a educação privada e criou esses barões de educação privada
que agora estão privatizando o ensino médio, estão privatizando o ensino fundamental. E a BNCC, o novo ensino médio, né, que começou também na época da Dilma, se aprofundou com o tema em Bolsonaro e Lula, agora sancionou isso aí, né, com algumas mudanças, mas sancionou, nada mais é do que a legalização, né, dessa privatização que já vinha ocorrendo, né, que começou lá com verba pública destinada para os barões que começaram no ensino superior privado, poderia ser usado isso aí para construir mais universidade pública, para ampliar as vagas, né? Não, mas foi destinado para iniciativa privada. E agora a gente vê que está se alastrando, essa mesma lógica se alastra na educação básica. Por isso, nós, do PSTU, somos totalmente contra o novo ensino médio, que, de novo, não tem nada. Né? É um ensino médio que, na verdade, está muito mais preocupado em formar uma massa de jovens sem capacitação, sem habilitação para estar trabalhando, para conseguir disputar empregos mesmo que tem uma remuneração maior. Né? A gente sabe que o capitalismo faz isso justamente para criar uma massa mesmo, como eu falei lá no início, de desempregados, de pessoas para trabalhar o trabalho precário. Né? Então, está tudo relacionado. Então, a gente é contra o novo ensino médio, contra a BNCC, que o Lula, inclusive, uma canetada, já podia ter revogado, não revoga, porque ele defende a privatização da educação, não só defende, como implementa, como incentiva, como fortalece a privatização da educação. Aqui em Niterói, é onde eu estou disputando a vereança, né? A prefeitura de Niterói segue o mesmo esquema. Rodrigo Neves, que é o candidato oficial da prefeitura, defende as mesmas coisas, né? Italíria, né, fica em cima do muro, né, quando, na verdade, o pessoal faz parte do governo. O pessoal faz parte do governo, então o pessoal faz parte desse projeto de privatização. É importante deixar isso bem claro. Né? Não adianta a gente ir para um ato contra o novo ensino médio, contra a BNCC, né, e estar lá no governo implementando essas coisas. Né? Então, o pessoal gera confusão na classe trabalhadora. Nós, do PSTU, não temos rabo preso com governo nenhum, com burguês nenhum, né? Não estamos nesse governo. Né? Por isso que a gente não tem medo de dizer que a gente é a favor da revogação total da BNCC, do novo ensino médio, e ainda mais, uma educação realmente socialista, revolucionária, que os jovens estudantes tenham uma formação para o trabalho, né? Mas a gente não defende uma formação para uma cidadania superficial, mas uma formação de classe, inclusive. O jovem tem que entender que ele é da classe trabalhadora e que não tem como mudar essa sociedade, ser uma ruptura radical. Né? Essa é a nossa visão para a educação, uma educação democrática, diretores eleitos, profissionais valorizados, e isso tudo gerido por conceitos populares, como eu disse anteriormente. E, Lohan, continuando aqui a nossa conversa, como que você e as candidaturas do PSTU se posicionam em relação ao arcabouço fiscal e de que modo que o arcabouço pode afeta a educação? Sim. O arcabouço fiscal, né, que é uma política do Lula e do Haddad, né, é importante dizer isso, né, ele nada mais é que o aprofundamento, né, do teto de gasto lá do Temer, que são medidas que são implementadas abertas e que se aprofundou muito nos últimos anos, que é de conter, que eles chamam de gasto público, né, os setores mais básicos que o Estado gasta, né, porque, na verdade, isso não é gasto, né, eles colocam todos esses termos justamente para passar uma aparência de que vamos controlar que o Estado gasta para ser um Estado mais enxuto, que gasta menos, que desperdiça menos dinheiro, né? Quando, na verdade, para nós do PSTU, o desperdício de dinheiro, né, o que é jogar dinheiro fora, é justamente a dívida pública, a falsa dívida pública. Né? A gente vê que a maior parte já de tudo que é arrecadado vai para pagar, para rolar essa dívida pública, né? E já passa daí da metade de tudo que é arrecadado, bilhões e bilhões e bilhões por ano, que não retornam de maneira nenhuma em nenhum serviço. Né? E o arcabouço fiscal, seguindo a lógica do teto de gasto do Temer, né, ele propõe que, à medida que o Brasil não consiga cumprir, né, essas obrigações que ele tem com os banqueiros, né, com os setores da burguesia, né, quem vai ser penalizado é a classe trabalhadora. Então, se o Brasil não atingir determinados superávites, não atingir determinadas metas fiscais, isso é descontado da saúde, da educação, da segurança. Né? Então, a gente vê que, na verdade, aumentar o chicote em cima da classe trabalhadora. Isso é o arcabouço fiscal. Né? Ele consegue ainda ser pior do que o teto de gasto do Temer, porque ele é o teto de gasto do Temer, mas que se ajusta conforme o Brasil não cumpra, né? O Estado brasileiro não cumpra essas obrigações, aí, essas metas aí, fiscais. Né? Por isso, a gente enfatiza tanto que o governo Lula, ele, na verdade, é uma continuação e um aprofundamento das políticas do Temer e do Bolsonaro. Do ponto de vista econômico, ele está aprofundando, está privatizando mais, está sucateando mais serviços públicos. Né? Isso em todos os setores. Por exemplo, a gente vê a questão aí
do meio ambiente, né, que é uma coisa também que está em alta. Essa fumaça, né, que cobre mais da metade do Brasil já superlota aí os hospitais públicos, né, pessoas com problema respiratório, já desequilibra tudo. Isso está acontecendo porque o IBAMA, porque vários setores que deveriam estar cuidando disso daí tiveram corte. Né? Eles não conseguem fiscalizar, não conseguem trabalhar corte do governo Lula para atender o arcabouço fiscal. Né? Enquanto isso, enquanto é cortado nesse setor, os trabalhadores deveriam estar fiscalizando, tem corte, né? Esse dinheiro paga parte da dívida, uma parte dele vai para o agronegócio. É o Plano Safra, por exemplo, né? Que está recebendo um valor recorde, né? De centenas de bilhões de reais, mais do que o Bolsonaro, inclusive, tinha colocado. É uma forma do Lula, inclusive, o agronegócio ao seu lado. Né? Na verdade, o arcabouço fiscal serve para isso, para garantir que a burguesia dos bancos, os ricos, né, os bancos, os banqueiros, né, o agronegócio, vários setores, eles têm o dinheiro deles certo. Né? E se não tiver, o trabalhador quer penalizar. Né? É mais privatização, é mais sucateamento, é mais desemprego. E quando a gente fala de cortar da saúde, da educação, da segurança pública em vários setores, a gente está falando de aumentar as opressões também. Né? Porque quando você... primeiro que essa política de segurança pública é toda errada. Vou nem entrar nisso aqui. Mas quando você corta a segurança pública, por exemplo, a delegacia da mulher que deveria ter uma certa quantidade mínima nas cidades, não tem. Não tem atendimento de mulheres vítimas de violência. A questão do combate ao racismo, né? Ele não é feito da maneira adequada, né? Não existem profissionais em serviço público mesmo, né? Para dar conta de tudo isso, a educação mesmo. Ela não vai conseguir dar conta de formar uma educação perspectiva a mudar a sociedade, professores não são valorizados, né? Enfim, é uma série de desmontes que o arcabouço fiscal, atualmente, é uma das bases disso, que a gente defende também o fim do arcabouço fiscal e, no lugar de ter um arcabouço social. Arcabouço social é, na verdade, limitar o que vai se pagar para essa burguesia. Na verdade, a gente defende que tem que expropriar a burguesia e o que tem que... e esse dinheiro, né, o que for cobrado da burguesia, né, seja no IPTU que eles devem, né, mansões e várias mansões na litoral que devem milhões de IPTU para o município, tudo isso for expropriado, tem que ser utilizado nos serviços básicos. É inverter essa lógica, né? Tirar o arcabouço social, colocar tirar o arcabouço fiscal e colocar um arcabouço social que vai inverter essa lógica, né? Atualmente, a gente vive um Robin Hood às avessas, né? Se tira dos pobres, se tira dos trabalhadores para dar para os ricos. Então, a gente é totalmente contra o arcabouço fiscal e, por isso, é uma posição de esquerda revolucionária socialista ao governo Lula, né? E seus aliados, aqui tem o Rodrigo Neves e Carlinhos. E vamos aí para a última pergunta, Lohan. Você falou aí da questão LGBT. O que vocês estão levantando aí na sua campanha em relação a esse tema? Sim. Enfim, é importante, né, partir de um ponto, né, que é a realidade da população LGBT, né, tanto a nível nacional, né, e também a nível municipal. O Brasil continua liderando o ranking do país que mais mata pessoas LGBT no mundo, principalmente as pessoas trans, né, são as maiores vítimas aqui de LGBTfobia, né, o transfeminicídio aqui é absurdo, né, e não há nenhuma política federal do governo Lula, e muito menos seus aliados nos estados e nos municípios, para reverter isso, né. A gente tem, no máximo, um ou outro mandato, né, que tenta mobilizar um pouco mais, mas sem nenhuma perspectiva de realmente romper com esse cenário. Né? É muito mais uma perspectiva de representatividade que, infelizmente, é incapaz de mudar a situação. Tanto que a gente vê que no governo Lula aumentou os casos de assassinato de pessoas LGBTs, aumentou o transfeminicídio. Né? Ou seja, no governo Bolsonaro, a gente viu a catástrofe que foi, o genocídio que foi, né? Muita gente votou no Lula, não foi o nosso caso, na esperança de que isso ia mudar, né? A gente votou no Lula no segundo turno, voto crítico, mas sem nenhuma esperança que o governo Lula iria reverter e acabar com esse cenário. Né? É muito mais porque, do outro lado, a gente estava vendo um governo que mirava, né, se fosse possível fazer, ele faria, né, fechar o regime com a ditadura. Então, para nós é importante ter uma liberdade mínima para a gente consiga enfrentar o capitalismo, inclusive, enfrentar o governo Lula, inclusive, que é o que a gente tem feito também, enfrentar a ultradireita, enfrentar a frente ampla. E, no entanto, a gente vê que mesmo no governo Lula, né, a LGBTfobia está aumentando. A gente vê o que foi esse RG transfóbico que foi passado agora no governo Lula, né, que poderia ter sido evitado. Né? A gente vê no RG o nome social da pessoa trans e vê o nome morto junto com o RG. É uma humilhação. A pessoa que está apresentando um documento, né, em qualquer lugar que seja, uma entrevista de emprego, muitas vezes, né, em que a gente sabe que a LGBTfobia é muito forte, né, não bastasse toda a dificuldade que essas pessoas passam, já tem um documento que está identificando ali o nome morto, essa humilhação, e tem que apresentar esse documento. E o governo Lula não fez nada para reverter. Né? Muitas pessoas estão com esse documento aí. Então, para a gente é muito importante
que as pessoas LGBTs elas tenham emprego, tenham dignidade, né? O combate aí à violência tem que ser feito com toda a classe, né? Não adianta só passar uma lei, né, e essa lei não ser cumprida nem pelos profissionais da segurança pública, né? A gente vê aí muitos agentes de segurança pública que são LGBTfóbicos, são transfóbicos, são lesbofóbicos, enfim, a gente vê uma série de problemas aí, né, homofóbicos e tal, né? É necessário uma política, uma campanha, inclusive, né, para elevar o nível de consciência da classe, né, para a necessidade de combater isso. Niterói, por exemplo, né, isso se expressa também, é uma expressão do que acontece nacionalmente, né, mais de 95% das pessoas LGBTs não possuem trabalho formal. Ou seja, praticamente todo mundo trabalha, mas trabalham, fazem freelance, né, fazem bico ali, enfim, sem nenhum tipo de vínculo, né, como a maioria também da juventude, mas os LGBTs é o setor mais afetado em Niterói, trabalham em regime, quando conseguem um trabalho formal, é um regime absurdo, a escala 6x1, é um salário mínimo, é uma coisa que não dá para sobreviver nessa cidade, que é uma cidade muito cara, uma cidade que passa por um processo de gentrificação, né? Os pobres são expulsos da cidade, e aí, quando a gente fala isso, a gente está falando que a cidade está embranquecendo, os negros, que são a maioria dos pobres, estão saindo da cidade, e as pessoas LGBTs também estão no meio desse bolo, né? Das pessoas que estão sendo expulsas também, aos poucos, da cidade, né? E para as pessoas trans, esse número sai de 95% e vai para mais de 99%, 99,3%, alguma coisa assim, por cento das pessoas trans não tem nenhum tipo de emprego. Né? Infelizmente, a maioria está trabalhando na prostituição, nas ruas, né? Porque não há possibilidade no capitalismo de oferecer emprego para as pessoas. O que a burguesia, o que o capitalismo tem a oferecer para as pessoas LGBTs, em especial nesse caso, que é um caso mais grave, para as pessoas trans, é a morte. Né? Não é nada menos do que isso, né? Então, para nós do PSTU, é essencial também organizar a população LGBT para lutar por emprego, por dignidade, mas também que essa luta não se limite no horizonte do capitalismo, porque no horizonte do capitalismo, mesmo que a gente consiga certas conquistas, isso é revertido. Isso é a nível mundial. A gente vê a questão do aborto nos Estados Unidos, que foi revertido em alguns estados. Então, toda conquista no capitalismo é sempre parcial e ela pode ser revertida muito facilmente. Por isso é importante que essas lutas tenham como horizonte uma luta mais ampla, né, que é aprofundar e romper com o sistema capitalista. Organizar os setores LGBTs aqui em Niterói, né, em movimentos, em coletivos, e se organizarem também no partido, que é muito importante para a gente, né, por isso a gente se organiza no PSTU, para romper com o sistema capitalista, romper com o poder dos bilionários, que aqui em Niterói é muito cruel, né, apesar de ser uma cidade que aparenta aí, ter uma receptividade, ter um acolhimento, é uma cidade cruel, é a maior segregação no Brasil, né, segregação racial, né, enfim, tem uma série de máculas aqui na cidade, e a gente vê que, na verdade, a Frente Ampla, que é quem atualmente governa a cidade, né, a figura do PDT, do Axel Brael, que quer passar aí o mandato para o Rodrigo Neves, e a Thalíria, que também está disputando com o Rodrigo Neves, quem é mais lulista, não pretende mudar em nada. Né? A gente vê as campanhas, é só uma questão de aparência para manter a crueldade da escravidão moderna em Niterói. Nós, do PSTU, devemos romper totalmente com isso e criar uma outra cidade. Então, maravilha. Então, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Lohan, gostei bastante aí da nossa conversa e passo a palavra aí para ele fazer suas considerações finais. Sim. Aqui eu tentei dar um panorama resumido, né? É importante que você, ouvinte, você que está assistindo, né, procure, né, nossos materiais, entre lá na página do PSTU, né, tem a página nacional, né, no Instagram, PSTU Oficial, tem a página aqui do PSTU de Niterói, do PSTU de São Gonçalo, procure lá no Instagram, pstu.niterói, pstu.sg, né, acompanhe nossa campanha não está sendo transmitida na televisão, porque a legislação ela exige que você tenha deputados federais, então a gente sabe que, no fundo, é para manter tudo como está, né? E a Frente Ampla, como eu disse, também faz parte disso, não é só a direita e a outra direita, né? A Frente Ampla faz parte dessa manutenção da ordem, né? Apenas com uma cara mais, que tenta ser mais humana. Nós, no PSTU, não temos nada a ver com isso, não estamos coligados com isso daí, não estamos no governo Lula, né? Nós somos consequentes também, principalmente no combate à ultradireita, porque é isso, né? Enquanto a Frente Ampla propagou tanto, né, que Bolsonaro é fascista, deveria se enfrentar, a gente vê que tem o governo Lula nomeou ministros bolsonaristas. Então, como é que você enfrenta o fascismo? Né, como eles chamam, né, eles caracterizam o governo Bolsonaro como fascista. Então, como você combate o fascismo, na visão desse pessoal? Dando mais dinheiro, mais poder para eles. Né? Para nós do PSTU, tudo isso está errado. Né? É importante romper totalmente, tanto com a ultradireita quanto com a Frente Ampla, para que nós tenhamos uma perspectiva. Então, eu faço esse convite, leia o nosso programa, né? Nosso programa foi enviado para o TRS, podem entrar lá, procurar as candidaturas do PSTU em Niterói, em São Gonçalo, está o programa todinho lá, né?
são dezenas de páginas detalhadas, explicando tudo direitinho. Aqui não tem como eu expor esse programa, um programa relativamente profundo e consequente, né? No marco aí da luta de classe, no marco da necessidade da revolução socialista, da ruptura com o sistema capitalista, né? A gente não tem nenhuma ilusão nesse sistema, sempre é importante enfatizar isso, né? E mais do que isso, conhecer o nosso programa, é você que gostou da entrevista, que gostar do programa, né? Não só votar, no dia 6, votar 16, Daniele, a prefeita aqui em Niterói, 16, 123, Lohan, vereador, né? Em São Gonçalo, lá temos a Deise, vereadora, 16, 123, o Reginaldo, prefeito 16, não só ir votar, que é expressar sua revolta, né? Você que está pensando em dar o voto nulo e tal, está revoltado com esse sistema, né? Que não acredita mais nisso, nós também não acreditamos nessa democracia burguesa. Vá, vote 16, que é um voto de protesto, um voto de revolta, um verdadeiro voto útil, né? Que é um voto que não alimenta ilusão na democracia dos ricos, né? Que só nos faz mal. E mais importante do que isso, ler nosso programa, votar, vir conhecer o PSTU. Procure a gente na nossa página, entre em contato, manda uma mensagem aí no Instagram, vai lá no direct, pode procurar a gente aí, tá no Facebook também, né? E a gente pode marcar uma conversa, uma reunião para vocês conhecerem, porque para nós é importante se organizar numa organização revolucionária, né? Porque a gente não tem nada a perder, como diz o Marcos, a não ser nossas correntes. E também o que a gente tem de maior vantagem é o número, né? Nós não somos burgueses, o PSTU não recebe verba de empresa nenhuma, né? O que é importante para nós é a classe trabalhadora estar organizada para destruir esse sistema. Então, cada um que faz parte desse partido, né, a nível nacional e a nível mundial, a gente constrói a elite, né? E justamente, como falei da questão da Palestina, para nós é importante esse vínculo, né, na luta internacional, solidariedade, por exemplo, aos trabalhadores, a galera lá da Ucrânia que está sofrendo essa opressão da Rússia, que a Ucrânia não tem nada de país de nazista, é uma propaganda totalmente absurda, né? É a mesma coisa falar que no Brasil todo mundo é nazista ou quer que seja porque o Bolsonaro era o presidente. Então, a gente tem uma campanha internacional de solidariedade aos trabalhadores ucranianos, a gente está apoiando, inclusive, a resistência ucraniana, a resistência palestina, né? Na Venezuela, a gente é contra a ditadura lá do Maduro, para nós aquilo não é socialista. Então, venha conhecer nosso programa, venha saber como é a nossa visão do mundo e o que a gente propõe para mudar isso, para inverter a nível não só municipal, não só nacional, mas a nível internacional. Vem para o PSTU, vem se organizar, vamos lutar pela Revolução Socialista, que é a nossa única esperança. Não temos que ter nenhuma ilusão em frente ampla, em nada disso daí, né? No que está da PT, PSDB, PSOL, nada disso vai mudar, só vai piorar, na verdade. Perfeito, então, então mais uma vez aqui agradecendo ao Lohan, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, peço aqui que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, né? A programação continua. Um forte abraço e fui!